Era a última pessoa que eu ia atender aquela tarde. Abri a porta do consultório, cheguei na recepção, havia ali sentada uma senhora, meia-idade, sentada ao lado de uma jovem. Sorri para elas e disse, vamos entrar? A jovem disse, não, eu vou ficar aqui fora. A minha mãe vai entrar sozinha. A senhora levantou com bastante dificuldade, começou a arrastar os pés em direção à minha sala. Sentou-se na pontinha do sofá e eu sorri mais uma vez para ela e disse, o que eu posso fazer para te ajudar? Ela me olhou e disse, eu não sei se você vai conseguir me ajudar, eu não sei se alguém pode me ajudar. E ela começou a contar uma história que dizia mais ou menos assim. Há mais de 15 anos morávamos no campo, meu esposo, eu e nossas duas filhas. E eu tinha uma vizinha, sabe aquela vizinha que é tudo de bom? É como se fosse a minha irmã. Pensava, ela já realizava. Nós éramos muito próximas. E à medida que o tempo foi passando, as nossas meninas começaram a crescer e o meu marido achou por bem mudarmos para a cidade para que as meninas pudessem estudar. Foi muito triste o dia da nossa despedida. Nos despedimos e eu saí de lá triste, chorosa, porque ela havia feito tanto por mim e agora, distante, eu não poderia retribuir tudo o que ela havia feito por mim. Fiquei triste por ficarmos longe. Na cidade, depois de alguns meses, recebi uma ligação dela. E ela dizia assim, o meu filho precisa prestar o vestibular. Você pode recebê-lo em sua casa para que ele possa fazer cursinho? Vi naquela oportunidade, finalmente, de poder retribuir tudo o que eu havia recebido dela. Claro, pode mandar o rapaz. Recebemos o rapaz em casa, um menino muito bom, muito querido. De dia ele ia para o cursinho e à noite ele costumava frequentar as baladas. Atrapalhavam um pouco os horários que ele chegava, então demos uma chave da casa para ele, para que ele pudesse entrar e sair sem alterar a rotina da nossa casa. Os dias foram passando e uma madrugada, ela me disse, antes que o dia pudesse amanhecer, eu abri os olhos, levantei para ir ao banheiro e quando passei na sala da casa, a nossa porta é de vidro, eu vi o rapaz sentado do lado de fora. Olhei para o chaveiro e vi que ele havia esquecido a chave. Então eu pensei, não posso abrir a porta agora, estou com uma roupa para dormir, não é adequado. Vou ao banheiro, volto, coloco um hobby, então eu abro a porta. E eu fiz exatamente isso, ela me disse. Fui ao banheiro, entrei novamente no quarto, peguei um hobby, vesti, abri a porta e falei, por que você não bateu? E ele disse, eu cheguei agora há pouco, estava só esperando amanhecer o dia para tocar, não queria incomodar, esqueci a chave. Ele entrou, eu fui para o meu quarto, ele foi para o dele. E quando eu entrei no quarto, ela disse, meu marido levantou a cabeça e disse, você não tem vergonha? Eu me aproximei dele e disse, você está falando comigo? Com você mesmo, você não se enxerga. Do que você está falando? Eu perguntei. Estou falando com você. Você devia se enxergar. Esse rapaz tem idade para ser seu filho. Eu olhei para ele e disse, alguma coisa você entendeu errado? O que você está pensando que aconteceu? Cala a boca. Eu disse, você precisa me ouvir? Cala a boca, eu não quero escutar você. Você devia se envergonhar, ele me disse. Eu não quero ouvir uma palavra que vem de você. Eu imaginei que ele podia estar um pouco chateado, porque eu havia mexido e talvez acordado ele de madrugada. E por isso ele estava nervoso e bravo comigo, ela disse. Então pensei rapidamente, não vou discutir. Amanhã, bem cedinho, a hora que clarear, eu vou explicar, contar o que aconteceu nos detalhes e tudo vai ficar bem. Me deitei e voltei a pegar no sono até que o dia finalmente amanheceu. A primeira coisa que eu fiz, ela disse, virei-me para ele e disse, sobre ontem, ele falou, cala sua boca. Disse, mas você precisa, cala a boca, eu não quero escutar você. Você não tem vergonha. Esse rapaz tem idade de ser seu filho. Nunca mais fale comigo. Ela disse que ficou angustiada, levantou da cama e pensou, vou pedir para o rapaz conversar com ele. Claro que houve um mal-entendido. E ela então se dirigiu ao rapaz, explicou rapidamente o que havia acontecido e pediu para ele conversar com seu esposo. O que foi inútil, porque quando o rapaz se aproximou para conversar e explicar, ele ficou muito nervoso e disse para o rapaz, arruma você suas coisas e volta, vai embora para sua casa. Eu não quero mais você aqui. E ela disse, foi um momento muito triste para mim. Filho da minha melhor amiga, da minha amiga irmã. O que ele ia dizer quando voltasse para casa?
foi mandado embora, enxotado da nossa casa. Eu fiquei muito mal, fiquei muito arrasada. Mas nada que eu dissesse, o meu esposo ouvia ou tinha abertura para conversarmos. Naquela noite, ao deitarmos para dormir, ele não dormiu na nossa cama. Puxou um colchão e deitou-se ao lado da cama. Os dias foram passando e eu tentava falar com ele inutilmente. Quando ele precisava de alguma coisa, ele mandava recado pelas nossas meninas. Elas traziam recado, eu dava resposta. E assim ficaram vários dias, semanas, até que ele saiu do nosso quarto e foi para o quarto de hóspedes. E ela me disse: Edilene, já fazem mais de 15 anos que isso aconteceu. E nunca mais ele falou comigo. Eu era professora de piano. Eu tinha um conservatório musical na cidade. Os filhos das pessoas mais importantes da cidade estudavam comigo. À medida que o tempo foi passando e aquela situação não se resolvia, eu fui perdendo o movimento dos meus dedos. Eu não conseguia articulá-los para tocar o meu piano. Então eu fui perdendo alunos a cada mês, a cada momento que passava, os alunos iam indo embora e foram se afastando até o ponto que eu precisei fechar o conservatório. Perdi completamente a habilidade de movimentar os meus dedos. Ultimamente eu estou perdendo a habilidade de movimentar as minhas pernas. Eu não consigo articulá-las para andar. Eu tenho visitado médicos, eu tenho procurado fazer exames e eles dizem: você não tem nada nas mãos, você não tem nada nas pernas, busca uma ajuda psicológica. Eu não acredito que isso possa resolver, mas tem uma coisa: todos os dias eu sento na minha cama e eu digo para mim mesma: eu jamais vou esquecer o que esse miserável fez na minha vida. Eu jamais vou esquecer o que ele fez comigo. Eu não posso esquecer que ele acabou com a minha vida. Nossas filhas cresceram, foram embora estudar fora. Somos só nós dois. E todo esse tempo ele não fala comigo. Eu já desisti também, não procuro, não falo com ele. A pergunta que estava no meu coração naquele momento era: por que ela ainda estava vivendo com ele? E antes que eu pudesse perguntar, ela me disse: sem trabalho, sem o conservatório, então eu lavo e passo, e em troca ele me dá o abrigo e o alimento. É assim que estamos vivendo todo esse tempo. O seu rosto era triste, o seu olhar era distante. Não havia nenhuma expressão de alegria, de contentamento no rosto daquela mulher. Enquanto ela falava, eu sentia o profundo desejo de dizer para ela que era possível, sim, essa situação ser revertida. E quando ela encerrou, eu disse para ela: você gostaria de voltar a tocar o seu piano? Ela me olhou, concentrou-se no meu olhar, embora não tivesse nenhuma expressão de alegria, e ela disse: seria a coisa que eu mais quero fazer na vida, ser capaz de voltar a tocar o meu piano. Eu disse para ela: isso é possível. É possível você voltar a tocar o seu piano. É possível você voltar a sorrir. É possível sua vida voltar a ter leveza. Entre os dentes, ela fez a pergunta, ela disse: o que eu preciso fazer para isso? Eu olhei bem nos seus olhos e disse: você precisa perdoar o seu marido. Ela me olhou e disse: então, nunca mais eu vou tocar o meu piano. Foi a coisa mais impressionante que eu já escutei na minha vida. Porque diante de mim tinha alguém que estava definhando, literalmente morrendo, perdendo os seus movimentos, perdendo a sua capacidade de se movimentar, sua habilidade de se mover. Estava literalmente definhando, morrendo. E eu dizia para ela: fique tranquila. Se você perdoar, se você se libertar desta mágoa, deste ressentimento, dessa dor que você carrega por mais de 15 anos, você pode voltar a ter vida. Você pode voltar a ter alegria, você pode ficar curada disso que está te atormentando. E ela dizia: se para ficar bem, se para viver de novo, se para tocar o meu piano, se para ter vida novamente eu preciso perdoar, então eu prefiro morrer.
Eu saí aquele dia do consultório impressionada, chocada. Como pode? Eu estava dizendo que era só perdoar e ela estava preferindo a morte. Fiquei pensando, será que existia entre o povo de Deus, nós os servos do Deus Altíssimo, que conhecemos a verdade, que estamos frequentando sempre a casa de Deus, estudando a palavra, será que entre nós existia alguém que pensava igual aquela mulher, que não era uma religiosa, que não era uma cristã? Fiquei me perguntando, e aí os meus ouvidos se abriram para histórias muito parecidas com essa. E à medida que eu viajava e fazia palestras, as pessoas me contavam histórias muito parecidas, em situações vividas semelhantes. E eu disse, não é possível. Deus tem que dizer alguma coisa, se isso está comum, mesmo entre os filhos e servos de Deus. Se muitos estão definhando, adoecendo, morrendo por conta de ressentimentos e mágoas, Deus tem que ter dito algo do possível fazer. Alguma coisa precisa ser feita. E eu comecei a estudar a palavra, ler mesmo, em busca de algo que Deus pudesse dizer. Encontrei um verso que eu aprendi quando criança e que todos nós, eu creio que a grande maioria que está aqui hoje sabe de cor. Ele está no livro de Efésios. Se você trouxe a sua Bíblia e deseja abri-la, livro de Efésios, no capítulo 4, versículos 26 e 27. Aprendi esses versos ainda quando era pequena. Recitamos muitas vezes sem entender ou prestar atenção ao significado dele. E na hora que você encontrar, você vai ver que você também sabe de cor. E diz lá em Efésios, no capítulo 4, versículos 26 e 27, diz: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27, nem deis lugar ao diabo. Quando eu me deparei com esse verso, claro, o 26 eu sabia de cor. Eu nunca tinha prestado atenção ao 27, que vinha logo na sequência. E aqui o Senhor está dizendo, olha, irai-vos e não pequeis. Irai-vos, eu fiquei até contente quando eu encontrei isso. Porque nós temos uma autorização do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. Então, não é pecado ficar bravo. Não é pecado ficar irritado. Não é pecado ficar irado. Irado não parece mais do que irritado? Bem mais, não é? E olha que Deus bondoso, Ele conhece os nordestinos. Eu sou nordestina, então nordestino você pisou firme e segura, porque o sangue sobe com uma velocidade tamanha, igual os alemães. É, né, bem próxima. E eu sei porque o meu marido é descendente de alemão, então também sei que o sangue sobe rápido lá. E Deus ama a gente profundamente, porque Ele falou assim, não tem problema, eu entendo. Pode ficar irado, não tem. Ele podia ter acabado aí, o problema é que ele continua. E aí ele fala, irai-vos, mas, eu tinha que falar isso, não pequeis. E agora como é que eu fico irada e não peco? Como é que eu fico irritada, brava e não peco? Como ele fala, pode ficar irritado, bravo, só não pode pecar. Irai-vos e não pequeis. Mas ele é tão bom que ele explica, não pode pecar. Como não pode pecar? Como eu faço então para não pecar depois que eu já estou irritado? E alguns de nós fica tão irritado que fica cego. Já ouviu essa expressão? Fiquei cego de raiva, né? Foi tanta raiva que eu não enxerguei nada na frente. Então como não pecar numa situação como essa? E aí ele explica, ele diz lá, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse é o jeito de não pecar. Fique bravo, tudo mais, mas quando for para a cama, porque eu acho que a gente, né, a maioria de nós aqui vai para a cama todos os dias, né? Então, bem, passe um dia, dois, mas mais do que isso, aí não dá conta de passar sem ir para a cama. Né? Então, antes de ir para a cama, antes de pegar no sono, resolve o que você tem. Ah, Dilene, qual é? Tem coisa que não dá assim para você resolver no mesmo dia, não. Tem coisa que é difícil. Deus é Deus, Ele podia ter feito aqui escrito isso aqui diferente. Ele podia ter dito assim, olha, irai-vos e não pequeis. Bom, se o problema for com o marido, 5, 6 pôr do sóis, uma semana, 6, 7, tá bom. Se o problema for com o patrão, aí uns 10, 15 pôr do sóis. Se for com a sogra, então aí uns 360. Deus conhece a gente, não é verdade? Deus sabe quem somos, Ele sabe até com quem a gente não se dá muito bem.
Ele sabe quem a gente não fecha muito a opinião. Então ele podia fazer uma escala e dizer, olha, fica tranquilo, com quem você se dá melhor, menos pôr do sóis, mais, você já é mais genioso, você é mais tranquilo, então menos pôr. Olha, Deus ia facilitar um monte a vida da gente se fosse assim, não é? Mas Deus sabe o que faz, Ele é Deus, a gente está discutindo isso. E Ele disse assim, não se ponha o sol. Eu não sei aqui, nesse lugar incrível, maravilhoso e lindo, quantas vezes o sol se põe por semana, não sei, porque lá onde eu moro se põe todo dia. Aqui eu não sei, a primeira vez que eu vou ver vai ser hoje, não sei se vai nem se pôr, né? Mas se ele também for mais ou menos que nem onde eu moro, já que não é tão longe, umas 2 horas de viagem, deu de lá onde eu moro para cá, eu imagino que deve ser o mesmo sol. Então ele também se põe todo dia. Então está claro a regra do Senhor. Não se pode pôr o sol sem você resolver. Agora, a gente como ser humano, a gente ama pôr compressa quente nas coisas. E falar que não é bem assim, que tem que ser. Mas ele diz, não se põe o sol sobre a vossa ira e não dê lugar ao diabo. O Senhor está dizendo aqui exata e precisamente isso. Não vai para a cama sem resolver, porque se você vai para a cama sem resolver os seus ressentimentos e a sua mágoa, você está indo acompanhado do inimigo das trevas para a sua noite, para o seu descanso. É isso mesmo? A gente não pensa assim, a gente tenta deixar um pouco de lado, porque parece pesado, não é? Parece difícil. Como assim, Senhor? Não pode ser. Mas Ele está falando, não dê lugar ao inimigo. Não dê lugar ao diabo. Haja como você precisa agir, como eu estou sugerindo, como eu estou dizendo. Porque senão você vai para a cama e a sua noite jamais vai ser tranquila. Porque você não vai estar acompanhado daquele que é o doador da vida. Mas aquele que vem trazer a morte. Oh, queridos, isso é sério. E quando a gente ouve assim, parece que realmente a gente fica meio, nossa, não creio. Bom, espiritualmente eu passei a entender quando eu li isso. Impossível servir a Deus em plenitude se a gente carrega ressentimentos e mágoas. Impossível. Você vai estar parcialmente ligado ao Senhor, porque você não pode servir a 2 senhores. Se você estiver na luz, você não poderá estar nas trevas. Não tem como, não há comunhão da luz com as trevas. Se existem trevas e a luz chega, as trevas se dissipam e vice-versa. Se você está na luz e essa luz é retirada, acabou, as trevas tomam conta. O Senhor está dizendo exata e precisamente isso. Não pode ser um cristão de verdade, não consegue estar ligado ao poder de Deus se você está carregando ressentimentos, mágoas, dores e coisas passadas. E não importa o tamanho e não importa com quem. Entendi? Falei, Senhor, eu compreendi. Dura a mensagem, mas eu compreendi. Agora, será que psicologicamente também há algum problema em a gente carregar ressentimentos e mágoas? Será que emocionalmente há algum tipo de sofrimento carregar? E eu comecei a pesquisar, ler e pensar um pouquinho e descobri que a mágoa é uma doença emocional degenerativa. É? Por quê? O que é uma doença degenerativa? Vai destruindo até levar à morte. Ah, Dilene, todo mundo vai morrer? Claro. Mas a gente sabe quem tem uma doença degenerativa, né? Já está com os dias ali, já está. A medicina hoje, ela avançou bastante. Então, alguns efeitos, tenta ser retardado esse momento, mas não há cura. Não há cura para doenças desse tipo. Pois bem, a mágoa é assim, uma doença emocional degenerativa. Ela vai minando, ela vai tirando até levar à morte. E o primeiro estágio da mágoa é o enfraquecimento físico, mental e espiritual. Sabe, você começa a ficar fraco espiritualmente. Então você já não estuda mais a palavra em casa. Você leva ainda para a igreja, porque mandam abrir lá no sermão. Inário já não, porque afinal de contas passa tudo, a gente já vê, para que carregar? Alguns já nem trazem mais a Bíblia, no celular mesmo já tem. Então, não vou levar a Bíblia para quê? Mais uma coisa para levar e depois esquecer. Então já não estuda em casa, já nem tem mais, nem sabe onde ela está. Né? A lição da escola sabatina, gente, não gosto disso. Gosto de estudar essas coisas. É um guia de estudo para ajudar a gente a estudar a palavra.
Se a palavra não está interessante, para que o resto? Enfraquecimento espiritual. Aí vem o enfraquecimento também físico. Eu não tenho mais energia para fazer coisas que antes me davam alegria de fazer. Olha, nós vamos fazer uma caminhada amanhã, junta todo mundo, vamos encontrar em tal lugar. Aí, não. Esse negócio é muito longe, a gente vai uma vez, já está bom demais. Fica marcando coisa outro dia, não, porque, gente, não tem condição. O programa, o Masterchef às 8. 8 é cedo demais. Nossa, não, gente. Já é difícil chegar às 9h30, marca um negócio para 8. Quem teve essa ideia? Enfraquecimento, a gente começa a colocar dificuldades para tudo aquilo que vai demandar o quê? Energia. Mas a gente dá nome a isso, a gente fala que está trabalhando demais, a gente fala que o lugar é muito longe, a gente fala que as crianças demoram muito a acordar de manhã e atrasam, a gente fala que não tem mais idade, a gente arruma uma desculpa politicamente correta para o nosso enfraquecimento, ok? Para o nosso enfraquecimento. Bom, enfraquecimento espiritual, enfraquecimento físico, enfraquecimento emocional. Chegou alguém novo na nossa comunidade. Está vindo agora, está vindo para cá, vai frequentar aqui e tal. Poderia, quem sabe, fazer uma visita. Não. Quer dinheiro, eu até dou, mas não me envolve, não. Não me pede nada assim para ir, porque, olha, gente, é difícil de lidar. A gente vai, se oferece, depois a gente é traído, sabe? Leva, não me envolve, não. Eu vou, você quer que eu mande alguma coisa? Eu mando, você quer dinheiro? Eu dou. Mas não pede para eu ir lá, que eu não quero passar por isso. Já sofri muito. E a gente vai dando as desculpas para manter a distância, próprio desse processo de enfraquecimento emocional. Não quer se envolver com outros, tem dificuldade de relacionar-se. Se parasse aí com a ajuda de Deus e o poder do Espírito Santo, poderíamos resolver, claro. Mas não para. Eu disse que é uma doença emocional degenerativa, então ela começa a avançar no processo de destruição. E ela sai do enfraquecimento e vem para a paralisia. Paralisia física, mental e espiritual. Paralisia física, você agora só vai de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Nem para a igreja você vai mais. Está muito longe, eu estou muito cansado, muito estressado da semana. Eu fico em casa, a Novo Tempo, eu assisto aqui. Os melhores pregadores, música boa. Vou sair de casa, pegar trânsito. Não, eu fico aqui, descanso na minha sala da minha casa. Não, mando dízimo, eu não saí da igreja, não. Mas também não vou lá. As brasas fora do fogo, começam a perder a sua energia. Então vai havendo uma paralisia espiritual. Não frequenta mais, não se envolve mais. Paralisia física, só de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Faltou energia para participar de um culto, para sair com amigos, para estarem juntos. Não tem energia física mesmo para isso. E paralisia emocional, aqui o problema era com os de fora. Na paralisia emocional o problema é com os de dentro de casa. Não consegue se entender mais. Brigas, conflitos familiares intensos. Não conseguem se entender. Parece até que falam idiomas diferentes dentro da mesma casa. Um diz uma coisa, o outro entende outra absolutamente diferente. E aí, se pela ajuda de Deus e com o nosso Senhor, eu tenho absoluta certeza que, havendo perdão, resolvendo a questão, poderia haver cura. Mas como eu disse, é uma doença emocional degenerativa, não vai parar naí. Ela vai dar continuidade, chegar ao terceiro e último estágio, que é o estágio da atrofia física, mental e espiritual. O que é atrofia? Quando você quebra um braço e engessa o braço, 30 dias no gesso, quando tira o gesso, como está o braço? Fininho, perdeu a habilidade, precisa fisioterapia, movimentar bastante para adquirir novamente toda a força e energia. Exatamente isso, atrofia física, mental e espiritual. Atrofia espiritual, você já não estava indo à igreja, então finalmente alguém percebe a sua ausência e vai visitá-lo. E quando chega em sua casa diz, olha, a gente está sentindo sua falta. Tanto tempo você não vai à igreja, puxa vida. Olha, Deus está... Deus? Quem é Deus? Se Deus existisse mesmo, eu não estava vivendo como eu estou vivendo. As coisas estavam diferentes. Perda da fé. E quando se perde a fé, se perde tudo.
Quando se perde a crença, a capacidade de crer, quando se perde a capacidade de acreditar, se perde tudo. E esse é o momento em que realmente falha todas as coisas em que você sempre acreditou, a sua esperança. Atrofia espiritual, também tem atrofia física. Se não, só ia para o trabalho, nesse estágio você não consegue mais nem ir para o trabalho. Você começa a ter que ter medicação para dormir, medicação para acordar, medicação para viver. Você precisa de remédios, você precisa de médicos, você precisa de auxílio, porque nesse estágio você tem muitas dificuldades emocionais. E sabe o que mais acontece com você, da sua atrofia emocional? Você antes era com os de fora. Na paralisia o problema é com os dentro de casa. Aqui na atrofia a dificuldade e o problema é consigo mesmo. Você não consegue mais se compreender. Você não consegue mais lidar com você mesmo. Você precisa realmente de um profissional, de medicações, porque você está realmente em dificuldades. Queridos, quando meu esposo é pastor e quando trabalhamos em Minas Gerais, uma época do nosso ministério, vocês conhecem ou já ouviram falar de cidades mineiras? São cidades muito católicas. A igreja católica geralmente fica na praça central da cidade e tudo acontece em volta daquele monumento, né? Da igreja, na praça. E fomos morar em uma pequena cidade mineira. A cidade era bem pequenina mesmo, tinha lá a sua igreja católica e tinha uma única escola particular. O nosso filho, na época, era bem pequenino. E como a igreja era uma igreja que não tinham muitas crianças, resolvemos colocá-lo numa escola para que ele pudesse ter convivência com outras crianças da idade dele. Mas não haviam escolas adventistas. Aliás, uma única escola particular na cidade inteira. As outras eram estaduais ou municipais. Fui conhecer a escola e conheci a diretora, uma mulher muito distinta, muito católica, catecista da igreja, importantíssima na comunidade. Expliquei para ela a nossa situação e ela recebeu de bom grado o nosso filho, se ajustando àquilo que a nossa crença. E ele assim ficou. Fizemos amizade e ela começou a me convidar para fazer palestras no colégio, para pais, professores, enfim. Um dia ela me ligou, uma segunda-feira, e ela disse: Dilene, eu preciso de ajuda, você pode me atender aqui em casa? Eu falei: professora, desculpa, eu não atendo a domicílio. Não, mas eu não ando. Eu falei: como não anda? Eu conhecia ela, andava perfeitamente. Eu falei: mas o que aconteceu? Ontem eu estava num passeio pedagógico com os meus professores e eu caí. Eu estou me tratando já, estou com dificuldade nas pernas, mas eu perdi o jogo das pernas ontem e não consegui mais me levantar, estou de cama. Ok, eu passo na sua casa. No final do dia, na segunda-feira, então eu fui visitá-la em casa, atendi no quarto, ela deitada na cama, não conseguia se levantar. Conversamos bastante, ela me contou uma história de aproximadamente 38 anos de casamento, muitas mágoas, ressentimentos, muitas dores, chorou bastante, e eu disse para ela: olha, quarta-feira eu volto, porque eu estou sentindo que o balde está cheio demais de água, vamos esvaziar um pouquinho esse balde para você melhorar. Em cidade pequena, todo mundo sabe quem é todo mundo. Então ela sabia que eu era adventista e sabia que eu era a esposa do pastor da igreja adventista. Não era segredo para ela e para ninguém da cidade. Então eu disse para ela: eu vou voltar na quarta. Geralmente atendo uma vez por semana, mas você está precisando de um apoio mais rápido. Seu marido topa uma terapia de casal? Ele vai topar sim. Eu falei: então nós vamos primeiro cuidar de você para você voltar a andar. Assim que nós resolvemos essas questões, você vai voltar a andar em nome de Jesus. Ela disse: é o que eu mais quero. Me despedi e fui embora. Quarta-feira, quando eu volto, ela que abriu a porta da casa, arrastando os pés com uma bengala, com bastante dificuldade, mas já estava de pé. Ela falou: olha, eu estou de pé. Eu falei: eu disse que você vai andar logo. Sentamos na sala, conversamos bastante, chorou muito. E quando eu me despedi dela, falei: semana que vem você vai ao consultório, porque você já vai estar andando. E me despedi e comecei a sair. Enquanto eu saía, uma voz me disse: Dilene, volta e ora. E eu falei: Senhor, não é uma visita missionária. Ela me pagou. E continuei saindo. E a voz dizia: Dilene, volta e ora com ela. Falei: Senhor, você não entendeu, eu estou trabalhando. E continuei saindo. E a voz disse: Dilene, volta, ora com ela. Eu falei: como é que eu vou fazer isso agora? Eu estou perto do portão já.
Mas eu virei para ver onde ela estava. E quando eu virei, ela estava segurada ali na porta, encostada e me olhando. Eu falei, e agora eu vou dizer o quê? Estou no portão, que esqueci de orar, como é que eu vou fazer isso? As pessoas não acreditam, mas eu sou bem tímida. Me pedir para falar uma coisa que eu sei falar é fácil. Agora, fazer uma coisa... Eu não sou boa nesse negócio de visita missionária. Eu falei, Senhor... Olhei para ela, ela ficou me olhando, mas o olhar dela me convidava mesmo a poder falar qualquer coisa. Então, eu olhei e disse... Eu posso orar com você? E ela falou, nossa... Eu estava esperando por isso. Eu falei, valeu, Senhor. Voltei rapidinho. Voltei rápido, entrei novamente na sala. Ela sentou no sofá e eu me ajoelhei ao lado dela. Me ajoelhei ao lado dela e comecei a orar. Eu não sei explicar para vocês o que aconteceu nesse momento. Mas eu comecei a ter uma sensação de que ela estava passando mal. Eu não posso explicar porque foi uma sensação. Então... Enquanto eu orava, eu disse, parece que está passando mal. E eu não sabia o que fazer, pensei, será que ela está passando mal mesmo? Abri um olho e olhei para ela, orando. E quando eu olhei para ela, ela estava com as mãos postas, os olhos fechados, cerrados, assim. E eu fiquei surpresa, porque, em geral, os católicos, eles oram de olhos abertos. Então, ela estava ali, bem concentrada. Eu falei, pode ser que ela está passando mal. E eu abreviei a minha oração, terminei logo, abri os olhos, olhei para ela, e ela permaneceu de olhos fechados. Ela foi lentamente abrindo os olhos e disse, Edilene, você acredita em visões? Acreditar. Eu acredito, claro. Os profetas, a escritura, a Bíblia, acredito. E ela olhou para mim e disse, você acredita em revelação? Acreditar. Claro, acredito, disse para ela. E ela disse, então me ajuda. Enquanto você orava, eu vi que eu ia na frente caminhando. E tinha uma multidão que vinha atrás de mim. O que isso significa? Eu não sei. Mas eu sei uma coisa. Eu sei que se isso for importante, se isso for realmente significativo, o mesmo que te deu a visão, Ele vai dar o significado. Porque Deus não revela nada para os seus filhos sem explicar aquilo que Ele está revelando. Então fica tranquila, eu disse para ela. Ele vai te esclarecer no momento certo. E quando olhei para a mesa dela, havia ali um livro, a Bíblia, e um livro embaixo da Bíblia, que fiquei curiosa. Então peguei meu dedo e empurrei a Bíblia assim para o lado e eu vi o livro. Quando eu olhei para o livro, ela falou, é da sua igreja esse livro. E eu disse, você já leu? Li todinho. E eu pensei, uau, não dá para ficar do mesmo jeito depois que ler esse livro. Que livro que era? O Grande Conflito. E eu disse, e daí? E daí? Eu perguntei para ela, ela falou, e daí que agora eu sou adventista do 7º dia? Meu marido era pastor da igreja adventista. Eu nunca vi ela na igreja. Paradigmas, hein? Nunca havia visto ela na igreja. Como é que ela era adventista? E eu olhei para ela, mas eu não ia falar assim. Eu olhei para ela e falei, mesmo? Ele falou, eu guardo o sábado. De pôr do sol a pôr do sol. Sério? Eu falei, e a catequese lá? Eu ensinei agora os meus meninos a irem a Deus através de Jesus e não através de Maria. Eu olhei para ela e falei, muito. E o padre? Não contei para o padre. Então tá bom. Melhor assim. Eu falei para ela, tá ótimo. Então nos encontramos semana que vem, eu disse para ela. Semana que vem você vai ao consultório, você já vai estar andando bem, pela graça de Deus. Me despedi e fui embora. Na sexta-feira eu acordei com uma vontade tremenda de fazer o pôr do sol com ela. Ela falou que era adventista. Mas como é que eu ia fazer isso? Eu falei que eu sou tímida, eu não sei conversar uma coisa que não é do meu assunto. E eu falei, como é que eu vou chegar lá e falar o quê? Vou fazer o pôr do sol? Isso fica esquisito. Então lembrei do meu marido, que ele é o cara. Ele entra e sai em qualquer lugar. Não lhe falta assunto.
E eu disse para ele, eu queria fazer uma visita missionária. Ele falou, claro. Falei, vamos fazer tal hora na casa da professora. Falou, não, deixa comigo. E ele já foi lá buscar uma literatura que fosse interessante para ela. E eu disse, mas eu vou telefonar só para marcar. Não, claro. Eu liguei o dia inteiro e não consegui falar com ninguém. Já estava quase a hora do pôr do sol quando o esposo atendeu a ligação e disse, a senhora não soube? Eu falei, não. Ela passou mal essa manhã, muito mal. E nós a levamos para o hospital da cidade mais perto, 90 quilômetros de onde morávamos. Ela recebe visitas? Sim. Ok. Então, se ela estiver lá ainda na segunda-feira, eu vou visitá-la. Final de semana é muito intenso para a família ministerial. Sábado, depois do JA, estávamos na calçada, o coordenador pedagógico do colégio dela passou do lado de lá. Chamei ele, atravessou a rua e eu falei, como vai a professora? A senhora não soube? Sim, eu soube. Ela foi hospitalizada? Não, essa madrugada ela entrou em coma. E foi transferida para a capital, 490 quilômetros longe de onde estávamos. Eu falei, não, agora eu só posso orar. E foi o que eu fiz. Fiquei em oração. Por 3 meses, fiquei orando por ela. Depois de 3 meses, recebemos a notícia de que ela nunca saiu do coma e havia falecido. A nossa casa era bem na entrada da cidade. Era um sobrado. E naquela quarta-feira, mais ou menos umas 8 horas da manhã, quando eu abri a janela, depois de despertar, abrir a janela, eu vi o carro fúnebre vinha na frente e uma multidão, a cidade inteira, acompanhava. A cidade foi fechada porque ela era muito conhecida e respeitada. Imediatamente, eu lembrei daquilo que ela havia me dito a última vez que nos encontramos. Fiquei impressionada. No velório eu procurei o médico e eu falei, doutor, eu estou curiosa, o que aconteceu, o que está escrito no atestado de óbito dela? E ele falou, Dilene, é necessário colocar uma razão para a morte lá. Foi colocado parada cardiorrespiratória. Mas eu vou te falar, eu a conhecia, acompanhava ela há muitos anos. Eu posso dizer que a morte dela é por questões emocionais. E antes que você diga ou pense, ninguém morre assim por isso, não é bem desse jeito, eu vou dizer para você o que está em Mente, Caráter e Personalidade, página 494. Desgosto, ansiedade, remorso, descontentamento, sentimento de culpa, todos tendem a consumir as forças vitais, convidar à decadência e levar à morte. É a revelação de Deus. Ele é o Criador. Ele está dizendo a mim e a você, não brinca, filho. Não carrega sentimentos negativos, não alimenta sentimentos tóxicos dentro de você, porque à medida que o tempo for passando, esses sentimentos, essas emoções negativas criadas por esses sentimentos, elas vão tirar a sua energia, elas vão sugar as suas forças, elas vão diminuir a intensidade da sua vida e vão te conduzir para a morte. Deus, Criador, alertando a mim e a você sobre os resultados de conservarmos, de guardarmos, de carregarmos sentimentos negativos dentro da nossa mente e coração. Deus não está brincando, queridos. Quando Deus fala isso, Ele não está brincando, Ele não está dizendo assim, olha, alguns fazem isso, outros não, alguns sentimentos são piores do que outros. Ele está dizendo, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não importa qual é a ira, e não importa com quem você está chateado, não se ponha o sol. Alguns dizem para mim no consultório, eles falam assim, Dilene, mas ela não merece meu perdão. Ele não merece, ele pisou. Se eu contar para você o que fez, doeu, machucou, ele não merece. Você não perdoa o outro porque o outro merece. Aprenda isso definitivamente. Você perdoa o outro porque você merece libertação. Porque você merece liberdade, saúde física, emocional e espiritual. É por isso que você caminha nessa direção. Deus está falando muito sério com isso, meus queridos. Ele diz lá assim, olha, eu quero muito te abençoar. Eu quero muito que a sua vida seja bênção. Eu quero estar com você. Eu quero que você seja próspero. Eu quero. Mas sabe o que acontece? Você acaba me impedindo. Quando você não perdoa o outro, porque está lá no Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas na mesma proporção
que somos capazes de perdoar os outros. Quando não perdoamos os outros, impossibilitamos Deus de nos perdoar. Não porque Ele não tenha poder, compreende? Mas porque não damos a Ele a liberdade de fazer isso. Ah, meus queridos, Ele não está de brincadeira. Ele diz, se você trouxer uma oferta perante o altar do Senhor e tiver um problema com o seu irmão, deixa essa oferta no canto e vai lá resolver primeiro. Porque se você continuar até entregar essa oferta será abominável. Acha que Deus está brincando? Acha que Ele está falando, não, faz como você prefere, faz como dá, faz como você consegue. Ele está falando sério. Ele está dizendo que não tem escapatória, que não adianta pôr com pressa quente, que não adianta dizer, não, isso aqui é ruim, isso aqui é outro. Você quer saber mais? Talvez você esteja sentado e pensando, Dilene, que bom ouvir isso, porque eu não tenho problema com ninguém. Ah, não tenho mesmo. Eu sei que tem um pessoal aí na igreja, ou no trabalho, ou na família, ou sei lá onde, que não gosta muito de mim, né? Mas eu mesmo não tenho problema com eles. Tá bom, Deus fala para você também. E Ele olha para você e fala assim, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, que bom então. Vai. Você que não tem nada. Você que está de boa, você que está tranquilo, com a fresca. Vai então você e fala com ele. Olha, Deus, te contar, não deixou uma brechinha. Não deixou nenhuma portinha, nenhuma janelinha, nenhuma fresta. Ele apegou todo mundo. É porque alguns de nós estão sentados ouvindo, não tem nenhuma dificuldade mesmo com isso. Dá errado, vai lá, desculpa, perdão, vamos lá, fica de boa, toca aí, tá tranquilo. Mas alguns de nós sofrem anos por alguma coisa que fizeram com você. E sabe o quê? Alguns nem sabem tudo o que fizeram com a gente, estão lá tranquilos. E a gente está amargurado. Lá, cara, falsidade. A pessoa nem sabe o que foi que disse ou fez, não lembra mais. E o sofrimento está aqui, estou me matando, estou me intoxicando, estou tendo dificuldades. Mas eu não consigo esquecer. Quando marca aquela reunião que eu sei que o fulano vai, eu não vou. Eu não apareço lá porque a gente, não tem isso. A gente não se entende. Eu não consigo esquecer. Quando eu olho, eu lembro. Eu estou bem. Quando eu olhar, eu lembro. Eu vou falar para você que perdão não é esquecimento. Para esquecer, você tinha que levar uma paulada na cabeça. Aí sim. Mas você não leva, você não caiu, não se acidentou. Então você não vai esquecer. Memória. Não pode, não tem como esquecer as coisas. Sabe o que tem que acontecer? Eu tinha 5 anos e meu pai foi buscar o carro na oficina, 2 quadras da minha casa, e eu falei, pai, deixa eu ir com você? Bora. Falei, mas eu quero ir de velocípede. Nós somos 5 filhos, mas eu fui a mais nova, a rapa do tacho, como se diz, então eu fui criada praticamente filha única. Os meus irmãos já eram grandes, já tinham saído de casa quando eu me entendi por gente. Então eu era muito sozinha, então acompanhar os meus pais era minha alegria. E ele disse, vamos embora. E eu entrei no velocípede, hoje é o triciclo, né, para os mais jovens aí. Então, eu comecei a pedalar meu velocípede na velocidade das passadas do meu pai, para acompanhá-lo. Então, andando rapidinho para chegar. Tinha uma ladeirinha que eu pensei, se eu pegar o embalo, vai vir um ventinho no cabelo, e eu segurei firme no velocípede, ele tinha aqueles penugenzinhos assim no guidão, sabe? E eu segurei firme, abri minhas perninhas e dei o impulso para poder descer aquela ladeira. Desci e entrei bem dentro da oficina. Na hora que eu entrei dentro da oficina, eu tinha só 5 anos, mas quando eu olhei para o fundo, aquelas latas de óleo para carro, várias abertas assim no fundo. Quando eu olhei aquilo, eu pensei, se eu bater lá, eu vou me machucar. Velocípede não tem freio. Então, eu abri as minhas pernas na tentativa de frear o velocípede e ele não chega lá. Os meus pés engancharam no pedal e o velocípede capotou, me arremessando justamente sobre as latas. Quando eu caí lá, que me levantei, meu braço estava todo ensanguentado e eu gritava e chorava desesperadamente. Aquilo ardia e queimava como fogo. Meu pai me tomou nos braços e voltou 2 quadras correndo comigo e eu chorando, ardia muito.
Sabe o que acontece hoje? Eu conto para vocês, eu tinha só 5 anos, já se passaram alguns anos depois que essa história aconteceu. Eu lembro exatamente como se fosse hoje. Meu velocípede capotado, ele era todo vermelhinho, com a selinha branca, aqueles penugem, e ele capotado lá sobre as latas. Eu gritando, os rapazes da oficina todos em volta do meu pai correndo com a cara de apavorado. Lembro tudo. A cicatriz está aqui, no meu braço ainda. Está aqui, só tem uma diferença daquele dia. A memória é a mesma, eu lembro, parece estar acontecendo novamente. A diferença daquele dia para hoje é que eu não sinto mais dor. Isso é perdoar. Você não esquece. Você lembra, você sabe o que aconteceu. Você sabe quem está envolvido, mas não dói mais. Isso é perdoar. E perdão, mas eu não tenho vontade. Quando eu olho, eu não tenho vontade de perdoar, porque fulano realmente, olha, pisou muito. Perdão não é um ato de vontade, meus queridos. Perdão é decisão. Você não quer, você não tem vontade, mas você decide perdoar em nome de Jesus. E quando você decide, o Espírito Santo vem com todo o seu poder e glória, mando do Deus eterno e poderoso. Vem até o seu coração e a sua mente e começa a trabalhar poderosamente para que você se torne capaz de não sentir mais dor. Não é uma obra sua. Deu para entender? Por isso você não tem que estar preparado, ter vontade ou gostar. Você só precisa decidir. E Deus, através do seu Espírito, é quem vai fazer isso por você. E não tem o dia certo. Em quanto tempo eu tenho que esperar? Não sei. Não sei. É quanto mais a sua permissão, mais a obra do Senhor se realiza em você. Não dá para dizer se é 1 mês, 2 meses, 5 meses, 5 anos, 10 anos. Eu não sei. Quanto mais você se entregar, mais o processo será rápido e ágil. Eu fui convidada para fazer uma semana de oração numa igreja e no sábado eu preguei esse sermão. Na quinta-feira, à noite, o irmão passou e falou assim: Dilene, posso falar com você 2 minutos? Claro, irmão. Acabei de me despedir das pessoas e ele disse: sábado, quando você falou aquilo, é a minha história, eu tenho um problema com meu cunhado, a gente não se fala há 15 anos. E quando você falou, eu falei: nossa, eu quero o céu. Eu vou resolver isso hoje. Deixei minha família em casa e ele mora 2 horas de viagem. Deixei a família em casa e fui direto. Botei música e fui cantando e louvando o nome de Deus, porque era o dia da minha libertação. Falei, hoje eu resolvo esse problema, acabo com essa história. Nossas famílias sofrem, todo mundo sabe. Se tiver uma comemoração de família e ele estiver presente, todo mundo sabe que eu não vou. E se eu me manifestar primeiro no grupo falando eu vou, todo mundo já sabe que ele não irá. A gente não fica no mesmo ambiente, no mesmo horário. Mas quando eu ouvi a mensagem, eu falei, eu quero o céu, eu quero Deus, eu não posso levar essa vida. Resolvi. Cheguei na casa da minha irmã, toquei a campainha, sobrado, ela botou a cabeça, quando ela me viu, ficou branca. Falei, abre que eu vim resolver. Eu estava animado, ele disse. Eu estava seguro de que haveria um milagre naquele momento. Minha irmã veio e eu disse para ela, olha, eu quero resolver, chama lá teu marido. Ah, meu mano, chama lá teu marido, eu não vou embora sem resolver isso hoje. E ela foi embora lá para cima, demorou um pouco, quando ela voltou, ela falou, mano, ele disse que não vai descer. Não é melhor você ir embora? Você não entendeu. Eu quero resolver, eu quero o céu. Eu não vou embora hoje, não. Vai lá falar com ele. Enquanto ele não voltar aqui, não vier com você, eu não vou embora. Não vou embora. Ela voltou de lá. Ele me disse que demorou mais um pouco, ela desceu e falou, ele está ficando irado. Ele disse que ele não suporta, você está aqui na nossa casa, vai embora, mano. Já foi tanto problema para as nossas famílias, esse problema com vocês. Você não quer aumentar isso, não é? Você não quer piorar as coisas, vai embora, eu estou te pedindo. E ele disse, irmã Dilene, eu olhei para ela e falei, mas eu não posso ir embora, eu não almocei, eu vim direto da igreja. Mano, vai embora. E ele disse, irmã, eu peguei o carro de volta. E eu vim chorando no carro. Eu batia no volante, eu dizia, Deus, eu fui lá para resolver, por que ele não quis me receber? O que aconteceu? Eu não fui para cobrar, eu não fui para fazer nada, eu fui para pedir perdão. Por que ele não desceu? Por que não pôde ser resolvido, Senhor? Eu estava disposto, eu me humilhei. Ele disse, foi um momento horrível, pior do que todos os que eu já tive com ele. Fiquei amargurado. Pense em uma semana difícil. Foi a semana que eu tive. Mas hoje,
O dia não tinha amanhecido, a campainha da nossa casa tocou. A senhora sabe que essa campainha tocando essa hora da manhã, a gente já imagina que é uma tragédia, uma coisa ruim. Não só eu desci, como minha esposa, meus filhos, todos fomos para a sala, ainda com roupa de dormir. Chegamos na sala, bem apavorados, nos olhamos, abre a porta. Quando eu abri a porta, era o meu cunhado. Meu cunhado entrou, minha irmã e os filhos. Nós ficamos só esperando, que tragédia os trouxe aqui. Ele então se aproximou de mim e disse: sábado, quando você foi à minha casa, eu queria descer. Eu queria descer, mas algo me segurou lá em cima. Algo me prendeu lá em cima e não me permitiu descer. Desde sábado, eu não tenho tido paz. Eu não consigo ficar em paz. Eu também quero a salvação. E é por isso que eu estou aqui. Eu também preciso pedir perdão. E ele disse: ai, Mandilene, 2 homens grisalhos ali na sala. Nos abraçamos como 2 crianças. Caímos ajoelhados no meio da minha sala. E só então eu compreendi por que esse milagre não pôde acontecer sábado. A nossa família presenciou 15 anos de afastamento. E naquele sábado somente a minha irmã saberia. Agora os nossos filhos e as nossas esposas vieram, se aproximaram e nos abraçaram chorando pelo grande milagre que Deus operava naquele instante. Todos presenciaram a cura, a restauração que Deus proporcionou para a gente hoje de madrugada. Ah, queridos, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus incrível que nós servimos. Que não conhece fronteiras, que não conhece limites, que não conhece imposições. Ele ultrapassa todas as barreiras. E Ele diz que os serviços dele estão à nossa disposição. Caminho a Cristo diz que Ele está inclinado, disposto a nos dar muito mais do que podemos pedir e receber. E os anjos ficam perplexos, porque eles estão observando e veem que nós pedimos pouco. Nós não pedimos quase nada a esse ser incrível que está disposto a nos abençoar. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando o sofrimento tem data marcada para acabar, a gente tem força para superar, sabia? Quando o sofrimento tem uma data marcada, se você tem uma doença, se você tem algo terrível, uma tragédia acontecendo na sua família, e alguém diz para você assim: olha, é por 3 meses somente, é por 4 anos somente, é por alguns dias somente, você se enche de ânimo, de energia, você arregaça as mangas e você fala: é por isso só, então nós vamos ser vitoriosos. O difícil é quando você não sabe quando acaba. Aí você fica sem esperança, você fica mal. Pois eu tenho uma ótima notícia para você hoje. O seu sofrimento tem data marcada para acabar. Você pode não saber qual é o dia certo, mas Ele já sabe. Os céus já sabem qual é o dia certo e exato, preciso em que acabará o sofrimento aqui na Terra, no nosso planeta. Já sabem. Então, meus queridos, se o seu sofrimento tem data marcada para acabar, regozije-se, alegre-se, resolva qualquer tipo de coisa que estiver impedindo você. Porque tudo, uma cara feia, alguém falar alguma coisa de você que nem é verdadeiro e você ficar amargurado e triste para o resto da sua vida e ter a possibilidade de perder a vida eterna, não vale a pena, não vale a pena. Eu vou dizer para você uma coisa, alguns esperam uma vida incrível e maravilhosa aqui embaixo, mas o Senhor já disse, Ele falou lá, no mundo, o que você se surpreende? Por que a gente fica tão surpreso quando acontecem tragédias e desgraças aqui? Ele já disse, vai ser difícil aí, mas fica feliz porque eu estou preparando outro lugar, eu já venci tudo aí embaixo, e aí não é o seu lugar. Você está aí de passagem, não se apegue muito, acredite, a libertação virá, eu vou proporcionar isso a você. Eu sei que é duro, às vezes a dor é intensa, a dor é incrível, principalmente quando há injustiça, quando a gente não merecia o que a gente acabou recebendo. Ah, meus amores, mas a eternidade é muito melhor do que qualquer coisa aqui. Estar com Deus para sempre.